Fala massa atleticana, seja muito bem-vindo ao canal. A gente chega com muita informação do nosso Galão da Massa. Primeiro a gente vai trazer aí o esporte total e depois a gente vai trazer também o Sport Center, repercutindo muito a chegada assim de Eduardo Domingos, que foi anunciado oficialmente novo treinador do nosso Galão da Massa. E para fechar o vídeo, a gente vai trazer um corte também da Itatiaia com Cláudio Rezende, trazendo sim a escalação para esse confronto de logo mais. Então tem muita coisa para a gente falar aqui no vídeo. Você que não é inscrito, dá aquela força pro canal, se inscreva, ative o sininho e deixe o seu like. Bora pro vídeo, rapaziada. No Atlético Mineiro, um técnico argentino foi embora, o Sampaoli. Tá chegando outro argentino. Pois é, uma nova tentativa do Atlético Mineiro que não tem tido um grande desempenho dentro de campo. Não foi assim o ano passado no Brasileiro, não teve uma situação clara que agradou o torcedor, perdeu a final da Sul-Americana, enfim. Teve um ruído com o Hulk, que tá tudo acertado agora, parece que o Hulk vai continuar lá, que é um dos principais jogadores do futebol brasileiro, inclusive. Enfim, vamos ver a chegada do novo treinador, se o astral muda lá em Minas Gerais, se muda lá no Galo. Boa noite para você, Fernandinho Fernandes, e boa noite para todo mundo ligado na tela da Band. E agora já é mais do que oficial. O Atlético anunciou de maneira oficial nas suas redes sociais a contratação do técnico Eduardo Domingos. Ele chega assinando um vínculo válido até o fim de 2027, ou seja, 2 anos de contrato, e vai comandar o Atlético assim que ele conseguir regularizar os seus documentos. Eduardo Domingos se junta à delegação na quarta-feira e depois ele, volta para Belo Horizonte para comandar o seu primeiro treino na quinta, mas não poderá comandar a sua equipe na beira do campo porque os documentos ainda não foram regularizados junto à CBF. E por isso, o Galo corre contra o tempo para conseguir regularizar a situação de Eduardo Domingos antes da partida contra o América, neste final de semana, no domingo, dentro da Arena Independência, jogo de volta, sendo que no duelo de ida, o placar terminou em 1-1. E tem um detalhe importante no regulamento do Campeonato Mineiro, nesta reta final. Em caso de empate no saldo de gols da SEMI, a decisão para quem passa para o grande jogo, que será disputado no dia 8 de março, será feita nos pênaltis. Sport Center de volta para falar de Clube Atlético Mineiro, o Galo, de técnico novo. Fala, fã de esportes! O Atlético anunciou um novo treinador. Se trata do argentino Eduardo Domingos, de 47 anos, que fez carreira como técnico em seu país de origem. Na última sexta-feira, ele se despediu do Estudiantes em campo, na vitória por 1-0 contra o Sarmiento. A despedida foi emocionante, já que o treinador passou 3 temporadas e conquistou 5 títulos por lá, se tornando o mais vencedor da história junto a Zubeldia. Oi, massa do Galo, aqui Eduardo Domingos. Estou muito contente, muito motivado de fazer parte de um time tão importante. Obrigado pela confiança. Até amanhã. Ele resolveu as últimas pendências com Estudiantes na segunda e se encontrará com o elenco atleticano no Rio Grande do Sul, contra o Grêmio na quarta-feira. Eduardo chega para substituir Jorge Sampaoli e tentar melhorar o desempenho do Atlético, que nesta temporada tem 8 empates em 12 jogos. Domingos tem contrato até o fim de 2027 e traz sua própria comissão, formada por Leandro Dias e Alan Sanches, seus auxiliares, Martim Fratini e Adrian Vaccarini, preparadores físicos, e o analista Bruno Oliveira. Nesta quarta-feira, o Atlético será treinado por Lucas Gonçalves, o técnico interino. Vamos lá, é uma espécie de raio-x o currículo de Eduardo Domingos. Idade, 47 anos, títulos 7. Pegando o último trabalho, só para ir para a coluna da esquerda, no Estudiantes, 164 jogos, 54,5% de aproveitamento. Mas vamos aos clubes. Huracan, Colón foi campeão uma vez, também foi campeão pelo Nacional do Uruguai, Independiente da Argentina em 2022 e o Estudiantes com 5 títulos. Ou seja, André chega com currículo, com bagagem e trabalhos em time, não é assim, pegou uma potência, teve sucesso em uma potência e não sabe trabalhar. E eu não estou falando que o Galo é uma extrema dificuldade, embora venha num momento difícil.
quero que você fale do valor dessa contratação. Esses aí são bons trabalhos, times que são mais do que a soma de suas peças. Quando isso acontece, especialmente quando essas equipes conquistam alguma coisa, o dedo do treinador, as características do trabalho ficam muito evidentes. E esse é um técnico muito comentado na Argentina, na América do Sul, de maneira geral, há bastante tempo. Já teve alguma coisa de conversa para trabalhar no Brasil, a coisa nunca prosperou. E o Atlético Mineiro, eu reforço o que eu disse na semana passada aqui, teve uma ótima ideia para contratar o Eduardo Domingues, né? Logo depois da demissão do Sampaoli, havia nomes aí na lista com características totalmente distintas. Havia também uma dificuldade para entender que tipo de treinador encaixaria em termos de ideia de jogo, por exemplo, com o elenco do Atlético Mineiro. Embora, mesmo quando há esse encaixe, né, é sempre um encaixe teórico, muitas vezes as coisas não funcionam, né? O time não anda, não tem liga, né, como se fala no futebol, de maneira assim, mais informal. Então, o fato de ser uma ótima ideia não significa que vai dar certo. É lógico que não. Mas é uma ótima ideia no sentido de o que está disponível, como podemos pensar, de que maneira podemos trazer para o Brasil, já que a ideia é contratar um técnico formado em outro lugar, com maiores possibilidades de sucesso, né? Do ponto de vista criativo também, não insistir em mais do mesmo, apresentar para o próprio clube uma outra oportunidade de ser bem-sucedido, e eu acho que o Atlético fez isso. Eu estou bem ansioso, no bom sentido, para ver esse treinador trabalhando no Brasil. Ele vai ter muitas dificuldades, como todos que tiveram essa missão antes dele, especialmente os que vieram de fora. Mas é assim, não adianta, só vivendo e aprendendo mesmo. Tomara que ele seja bem-sucedido aqui, tomara que o Atlético jogue muito bem com ele e que a passagem dele por aqui seja uma passagem de bom futebol e, eventualmente, para a sorte da torcida do Atlético, de conquistas também. Zupac, eu estava vendo rede social, sempre que a ESPN, inclusive, o perfil Sport Center posta, dou uma olhada em comentários. E é curioso essa coisa do técnico estrangeiro, do argentino. Tem muita gente que abraça e tem muita gente que tem a restrição, me parece que de uma forma quase inegociável. Alguns argentinos que vieram para cá com currículos parecidos, ou talvez não tão plurais, que nem o do Eduardo, mas com um ótimo trabalho em alguma equipe, fracassaram. Outros, a gente está vendo o Zubeldia aí, tem muito São Paulino que adora o Zubeldia e o torcedor fluminense do tricolor carioca fascinado pelo trabalho dele. Você fica com alguma regra, fica com coincidência? Os argentinos estão vindo e estão bem? Como é que você avalia esse êxodo de torcedores, de técnicos argentinos por aqui? Se a régua for conquista, não. A gente tem visto poucos sagrarem-se campeões, né? A gente tem visto técnicos europeus, os portugueses e os brasileiros ganhando, né? Mas a régua não pode ser só essa. A régua tem que ser o que o trabalho pedia e o que é que foi entregue, quais as dificuldades, né? O Gabriel Milito, por exemplo, quase levou o Atlético Mineiro a ganhar a Libertadores da América e não era esse o plano inicial. O Galo não era um cotadíssimo para ser campeão da Libertadores. Mas foi um trabalho que teve as suas inconsistências. O Sampaoli é um técnico que é elogiado não pelo que ele ganha em termos de troféu, porque ele não é um técnico campeão. E sim pelo que seus times jogam, e o Atlético Mineiro não jogou. E teve os problemas de relacionamento que ele costuma ter. Então, assim, eu acho que não é uma questão de nacionalidade, é uma questão de capacidade, é o que a gente sempre fala. O Eduardo Domingues é um bom treinador de futebol. Acho que, sim, hoje, embora o Estudiantes seja um tetracampeão da Libertadores, né, um time com muita história, mas hoje o Galo tem mostrado mais possibilidades do que o Estudiantes. Então ele vem para um desafio muito grande da carreira dele, que é recolocar o Galo no papel, no lugar dos melhores times do país, embora não seja ainda o maior investimento. A gente viu o trabalho do Estudiantes, o último trabalho dele, um time muito competitivo, não era um time muito vistoso, um time que em alguns momentos
Santos jogou muito em bola longa. Então acho que muda um pouco a característica daquilo que o Sampaoli tentou fazer no Galo, mas o Atlético, por exemplo, era um time que se defendia muito mal com o Sampaoli. Tem condições de se defender melhor nas mãos do Eduardo Domingues, e é um cara de personalidade, é um bom treinador. Acho que ele tem possibilidade de fazer um bom trabalho no Galo. Fico curioso para ver, para saber, aliás, que tipo de conversa o Paulo Brax, que é o diretor de futebol do Galo, teve com o Barba, o Eduardo Domingues, sobre o Hulk. Falou, olha, temos um jogador aqui que o último técnico não queria muito usar e deu um problema. A gente quase ficou sem os dois, quase mandei o jogador embora e ia mandar o técnico embora. Cuida dele com carinho, ele é um jogador importante para nós, está com quase 40 anos, mas ele é um jogador importante. Imagino que Hulk tenha sido o tema das reuniões entre Galo e Eduardo Domingues. E a informação trazida hoje é de que o River Plate tentou atravessar o Galo. O River teria oferecido ao Eduardo Domingues um contrato maior e melhor do que o Atlético ofereceu. Depois o Gadiardo anunciou a saída, mas o Eduardo Domingues já tinha dado a palavra para o Atlético e por isso firmou o contrato. Boa contratação. Se vai dar certo, a gente não sabe. Mas a aposta é em um técnico competitivo que fez bons trabalhos no futebol argentino. Eu fico pensando, de repente... que tudo bem que o Galhardo foi ontem à noite, mas de repente é aquela coisa, não vou ali pegar do vizinho, ter uma ética. Quando vê o Atlético, pega não. Aí do Atlético não tem ética nenhuma. Com eles a gente não tem nada. O doutor lhe mandou alguns nomes desses técnicos que vieram com alguma expectativa. Cacique Medina no Inter, o Quinteiros no Grêmio, o Ariel Holan no Santos. Treinadores que, por exemplo, não é uma ciência exata, né, André? Mas, enfim. E de você, eu queria que você falasse um pouco do elenco, do time. Porque se a gente está discutindo técnico, óbvio que eu imagino que dê para fazer mais. O Galo vem numa sequência ruim. Mas o teto, hoje em dia, deste Atlético é tão alto quanto há 3 anos, por exemplo? Não, acho que não. É só olhar para o elenco, né? É só olhar para o ritmo de investimento. Continua sendo um bom elenco, um dos bons elencos no futebol brasileiro, mas não o que foi num período em que se investia mais e os planos eram mais ambiciosos. Eu acho até que na história recente do Hulk com o Atlético, a questão da renovação, as homenagens, a forma como ele se ofendeu, existiu ali por parte dele um forte componente de perceber que o Atlético não tem muitas ambições imediatas. E ele, na idade em que está, no estágio de carreira em que ele se encontra, precisa, né, acho que está certo, né, da parte dele, precisa encontrar um ambiente de vencer já. Porque isso que ele pode fazer daqui 2, 3, 4 anos, talvez, ele não esteja nas melhores condições para fazer parte de um projeto assim. Então, eu acho que isso desempenhou um papel no período de desgaste que aconteceu e aparentemente está solucionado, pelo menos por esse momento. Então, eu acho que é um elenco bom, nos deu a impressão no ano passado inteiro, nas mãos de diferentes treinadores, que estava jogando menos do que poderia, bastante menos em algumas situações, e aí se criou uma perspectiva no final do ano com a Copa Sul-Americana de terminar a temporada de uma maneira alegre e representativa para esse ano, né? Porque colocaria o Atlético na Copa Libertadores da América. Não foi o que aconteceu, mais uma troca, chega um técnico que é uma ideia diferente, vem com os seus profissionais, o que me parece normal. É óbvio que vai ter um período de adaptação e aí, depois desse período, um conhecimento melhor, né, da comissão técnica, do grupo de jogadores, eu acho que o Domingues vai ter a possibilidade de começar a colocar o jeito de trabalhar e principalmente as escolhas que ele vai fazer de uma maneira mais apropriada para ele, com todas as informações que ele vai conseguir acumular. Mas o elenco do Atlético é um bom elenco no futebol brasileiro hoje, mas não com as ambições que tinha há mais ou menos 3 anos ou 4 anos, como você mencionou. O Galo terá a mesma formação dos últimos jogos? Fala pra gente, Rezende. Olha, a tendência é de que o Atlético tenha a mesma formação dos últimos jogos. Se tiver alguma mudança, vai ser pontual no time do Lucas Gonçalves, né? Bom destacarmos que o Barba Domingues vai chegar a Porto Alegre amanhã, mas ele não comanda o time. O Lucas Gonçalves trabalhou os atletas
tanto na segunda quanto nesta terça-feira, antes da viagem aqui para o sul do Brasil. E ele pode sim colocar de novo Everson, Natanael, Juan, Vitor Hugo e o Renan Lodge. Meio campo, Maicon, com o Alan Franco, o Vitor e o Scarpa com o Dudu e Hulk. Possibilidades de mudanças durante o jogo. Tem uma novidade em relação à última partida, a volta do Cissé. Cissé volta a ficar com uma opção no banco de reservas. Quem não viajou foi o Patrick. Ficou em Belo Horizonte, a opção mesmo do treinador. O Júnior Santos segue fora. Então as opções de banco de reservas para amanhã. Aqui no apito final tem Gabriel Delfim e Pedro Cobra. Tem o Preciado para a lateral direita. Tem o Ivan Roman e o Júnior Alonso. Tem o Cissé. Também o Tomás Pérez, pode fazer a estreia dele, o volante argentino. O Igor Gomes, o Bernard, também Reinier, Alan Minda, Cassierra e Coelho. São jogadores disponíveis, 24 atletas que viajaram com a delegação, estão concentrados no hotel aqui em Porto Alegre. Elenco aí tendo o time, né? Tendo sequência de formação, né, Vini? Eu imagino que o Lucas não vai fazer muitas alterações no time, até acredito também numa repetição do que foi os 2 últimos jogos sob o comando dele. A torcida pegou muito no pé em relação às substituições, principalmente as entradas do Igor Gomes e do Bernard. Eu acho que já está existindo um certo ranço aí do torcedor com o Igor Gomes, com o próprio Bernard. Já saiu o Rony, né? Então tem que mudar, a perseguição tem que mudar para outro jogador. Eu tô falando isso de uma forma até, assim, ou irônica, porque, cara, eu não acho que eles foram os culpados pelo empate do Atlético contra o América, né? Foi uma série de erros, a começar pelo lateral cobrado de forma displicente pelo Renan Lodge. E eu não acho que eles são horrorosos, né? São jogadores que estão devendo, precisam mostrar mais, mas para composição de elenco não acho que seja um problema. Mas o Atlético vai ter que jogar mais se quiser vencer o Grêmio. Vai ser um jogo difícil. O Grêmio também não está encaixado. O Grêmio também vive um momento de oscilação. Mas o Galo tem que se aproveitar disso, né? Quando o Atlético está numa fase ruim, os times chegam na Arena MRV e se aproveitam desse momento de instabilidade. Chegou a vez do Atlético fazer o contrário. Chegar lá na Arena do Grêmio, dar aquela cozinhada na partida, passar assim, segurança para as arquibancadas, para o torcedor do Grêmio, para que o Atlético possa, quem sabe, sair de lá com 3 pontos. Tem que recuperar no Campeonato Brasileiro, chega de adiar, tem que voltar não, né? Tem que começar a vencer logo, senão se complica. E o retrospecto do Atlético na Arena do Grêmio em Resende? Até aqui são 12 jogos do Atlético na Arena do Grêmio, que foi o estádio construído não faz tanto tempo assim. O Grêmio antes jogava, né, em outros tempos lá no Estádio Olímpico. E na Arena do Grêmio o Atlético venceu apenas 2 vezes dessas 12 partidas. Em 2013, com aquele time que tinha Ronaldinho Gaúcho e companhia, o time campeão da Libertadores, e também em 2024, uma virada espetacular aqui. O Galo estava perdendo por 2-0, um jogo num domingo pela manhã, e teve a reviravolta no placar. Um gol de pênalti do Scarpa. O Vargas fez o gol da virada e o Galo venceu por 3-2 em 2024. O ano passado, o jogo foi na estreia do Campeonato Brasileiro. O Galo perdeu muitos gols no início da partida, dominava completamente o Grêmio, não concluiu, vencendo um problema deste ano também do time, e acabou perdendo por 2-1. Então tem essa situação incômoda aí. O Grêmio, na sua casa, o Atlético precisa melhorar o desempenho e buscar essa primeira vitória no Brasileirão nesta quarta. Bom, rapaziada, como prometido aí, a gente vem trazendo a provável escalação. Eu gosto sempre de ressaltar. Provável escalação, rapaziada. A escalação oficial só sai 1 hora antes do jogo. Então fica muito em cima pra gente conseguir trazer um conteúdo legal pra vocês. Então, assim, o interino, né? Vai fazer o mesmo que fez nos últimos jogos, vai colocar a mesma escalação. E a expectativa é, cara, de que o Galo consiga fazer um bom jogo, mas talvez na raça, na briga dos jogadores, que tá faltando, né, rapaziada? Como tem sido falado nos últimos dias, até o HG falou muito sobre isso também, que vai técnico, sai técnico, entra técnico, mas também parece que o elenco tá faltando gás, tá faltando garra. Então, assim, a gente espera que com a chegada do Barba ele consiga organizar principalmente essa parte defensiva
para fazer do jeito que ele gosta de fazer. Transição. Ser um time bem fechado, bem postado e saia muito bem para poder fazer o gol. Então, essa é a nossa expectativa. E, claro, dá uma injeção de ânimo aí nesse elenco que está precisando. Então, rapaziada, eu quero saber de você que acompanhou o vídeo até o final. Qual é a sua opinião sobre tudo que foi falado no vídeo? O que você concorda, o que você discorda? Você que não é inscrito, dá aquela força para o canal, se inscreva, ative o sininho para você não perder nenhuma novidade aqui do seu Jornal do Galo e deixe o seu like se você puder hypar o vídeo, ajuda demais o nosso trabalho. Fica aqui, cara, sempre procurando matéria, informação, tudo do nosso Galo para trazer para você. Então, quando você hypa, quando você deixa o like, você mostra para o YouTube que é um conteúdo legal. Então, ele acaba o YouTube entregando para muito mais atleticanos. Então é isso, rapaziada. Se Deus quiser, logo mais a gente vem trazendo um pós-jogo com a grande vitória do nosso Galão da Massa. Valeu, rapaziada. Um grande abraço.